Oi, turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre o período composto. A gente não pode se esquecer de que para o período ser considerado composto, ele deve ter dois ou mais verbos principais. Então, como vocês viram na aula anterior, se nós temos um só verbo na oração, o período é simples. Se nós temos dois ou mais verbos, o período passa a ser composto. A gente não pode esquecer também que quando a gente tem uma locução verbal, tá? Um verbo principal e um verbo auxiliar, ele também é considerado um verbo só, tá? A locução verbal é considerada um verbo só. E na língua portuguesa, nós temos período composto por coordenação e período composto por subordinação. Mas qual é a diferença entre eles, professora? É fácil. No período composto por coordenação, as orações são sintaticamente independentes, ou seja, uma oração não vai depender da outra. Eu posso separar essas orações e a gente vai continuar entendendo o sentido delas. Já no período composto por subordinação, isso não acontece. Ou seja, uma oração depende da outra para fazer sentido, tá? Então, no período composto por coordenação, as orações são independentes, uma não depende da outra. No período composto por subordinação, é diferente, uma oração vai depender da outra. Hoje a gente só vai falar sobre o período composto por coordenação, tá? Quando as orações são independentes. Eu quero que vocês observem esses dois períodos simples que estão aí. Por que eles são simples? Porque em cada um eu tenho apenas um verbo. Então, o primeiro período simples é esse aí, ó, o tempo escureceu. Qual é o meu único verbo da oração? O meu tempo escureceu. O meu verbo é escureceu. Então, eu só tenho um verbo, por isso que o meu período é simples. O meu segundo período é uma forte chuva castigou a cidade. Qual é o verbo desta oração aí? Uma forte chuva castigou a cidade. O verbo é castigou. Então, eu também só tenho um verbo, por isso que esse também é um período simples. Então, eu posso pegar esses dois períodos simples e juntar e formar um período composto. Eu pego os dois simples, junto eles dois e transformo em período composto. Aí o meu período vai ficar assim: o tempo escureceu e uma forte chuva castigou a cidade. Observe que quando eu fiz essa união dos períodos, eu usei uma palavra, no caso ali foi uma letra, para fazer essa união. Nesse caso aí foi a letra E, tá? Então, estas palavras que eu uso para unir as orações são chamadas de conjunções. Então, a conjunção que eu usei aí neste período foi o E, tá? Então, o E é a minha conjunção desse período composto. Uma outra coisa que eu quero que vocês observem também é o seguinte. Então, o meu primeiro período, o tempo escureceu, ele não depende do segundo período, que é uma forte chuva castigou a cidade. Se eu falar o tempo escureceu, vocês já vão entender. Se eu falar também uma forte chuva castigou a cidade, vocês também entendem. Então, essas orações sozinhas, elas fazem sentido. Todo mundo consegue entender quando alguém diz o tempo escureceu. Da mesma forma que se alguém disser uma forte chuva castigou a cidade,
também vai ser entendido. Então, por isso que a gente diz que este é um período composto por coordenação, porque uma oração não depende da outra para fazer sentido, tá? O tempo escureceu, todo mundo entende, e uma forte chuva castigou a cidade, também todo mundo entende. Então, sozinhas, essas orações se bastam, elas não precisam uma da outra para fazer sentido. Então, por isso que a oração coordenada, são orações independentes. Então, pessoal, neste exemplo, nós temos aí um período composto, tá? Por que é período composto? Porque temos dois verbos principais, que é o escureceu e o castigou. Período composto por coordenação. Por que é por coordenação? Porque as orações são independentes, uma não depende da outra. E no caso nós temos duas orações coordenadas, né? A primeira oração coordenada é o tempo escureceu, e a segunda oração coordenada é e uma forte chuva castigou a cidade. Nessa daí eu tenho a presença da conjunção e. Nessa segunda oração coordenada, eu coloquei aí a conjunção e para unir esses períodos. Mas por que eu estou falando tanto em conjunção? Porque as orações coordenadas, elas são classificadas em assindéticas, quando elas não possuem conjunção, ou sindéticas, quando elas possuírem conjunção. Então, observem esse exemplo que eu coloquei aí, ó. Não desista de seus sonhos, pois eles vão se realizar. A minha primeira oração é essa daí, ó. Não desista de seus sonhos. Qual é o meu verbo? Desista. Então, essa é a minha primeira oração. Ela não tem conjunção. Então, se ela não tem conjunção, ela vai ser uma oração coordenada assindética. Já a minha segunda oração, pois eles vão se realizar, tem aí a presença da conjunção pois. Então, quando eu tenho a presença da conjunção, a minha oração coordenada é sindética, tá? Sindética, porque tem conjunção. Aí embaixo tem um quadrinho, só a título de curiosidade. Por que é sindética e assindética? Porque a palavra síndeton é uma palavra grega que significa conjunção. Tá? Então, por isso que é sindética e assindética, vem do grego. Síndeto, que significa conjunção. E agora nós chegamos na classificação das coordenadas sindéticas. Então, a gente vai observar que, dependendo da conjunção utilizada e da relação estabelecida na oração, as coordenadas sindéticas, que são as que têm conjunção, são classificadas em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Ninguém vai precisar ficar decorando isso não, tá, gente? Basta a gente ficar ligado na ideia apresentada na oração. Então, observem aí, ó, o primeiro tipo, aditiva. Que relações estabelecem? Então, a relação é de adição, soma. Quando você tiver uma adição, uma soma de ações, você vai ter uma oração coordenada sindética aditiva. As principais conjunções são essas aí, ó. E, nem, não só, mas também. O meu exemplo é esse aí, ó. Não foi ao cinema nem ao teatro.
Então, observe ali a presença da conjunção nem. Não foi ao cinema nem ao teatro. Ou seja, não foi ao cinema nem foi ao teatro. Não fez uma coisa nem outra. Então, você tem a ideia de soma de ações. A primeira ação, que foi não ter ido ao cinema, e a segunda, que também não foi ao teatro. O segundo tipo, adversativa. Relação que estabelece de oposição, contraste. As principais conjunções: mas, porém, no entanto, contudo, entretanto. Então, você vai usar essas conjunções, o mais, porém, no entanto, contudo, entretanto, quando a sua frase, quando a sua oração tiver uma ideia de contraste, de oposição, uma ideia oposta ao que você espera. Tentei chegar na hora, mas me atrasei. Então, você usou aí o mais, tá? Dando ideia de oposição. Alternativa, relação que estabelece separação, exclusão. A alternativa é uma coisa ou outra. As principais conjunções: ou, ora, ou. O exemplo é: ou você almoça, ou olha o WhatsApp. Ou seja, ou você faz uma coisa ou você faz outra. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isso é alternativa. Conclusiva, da ideia de conclusão. As principais conjunções são por isso, logo, portanto. Estudei muito, portanto, mereço a aprovação. A conclusão que a pessoa tirou disso tudo, ela ter estudado muito, é que ela merece a aprovação. E, finalmente, a explicativa, que dá a ideia de explicação ou uma justificativa. As principais conjunções são o que, porque ou pois. Coloque um casaco, pois está frio. Então, estou explicando por que a pessoa precisa colocar um casaco, porque está frio. Então, esses são os 5 tipos de coordenadas sindéticas, tá? Pelas conjunções e pela relação estabelecida na oração, a gente consegue classificar em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva ou explicativa. Então, vamos agora analisar as orações. Aqueles exemplos que eu coloquei lá no outro slide, eu trouxe para cá. Então, aí no primeiro exemplo, não foi ao cinema nem ao teatro. Observem que eu dividi as orações. Cada divisão é uma oração, com seu respectivo verbo, e geralmente essas orações são separadas por vírgulas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar as orações. Depois que a gente faz isso, a gente já pode começar a análise. Então, nesse primeiro exemplo, não foi ao cinema nem ao teatro. Minha primeira oração, não foi ao cinema. O meu verbo ali é o foi. Eu não tenho nenhuma conjunção nessa oração aí. Por isso que a minha oração é a coordenada assindética, sem conjunção. Já a segunda, nem ao teatro, observem que não tem aí o verbo foi, mas ele está subentendido. Ou seja, não foi ao cinema, nem foi ao teatro. Ele está subentendido aí na frase. Então, nem foi ao teatro, eu tenho a conjunção nem. Essa conjunção, ela dá a ideia de adição, de soma de ações. Então, quando eu tenho a ideia, a relação de adição, de soma, eu tenho uma oração coordenada sindética aditiva.
tá? Aditiva lembra adição, igual a matemática lá. A adição você soma. Na língua portuguesa também, só que aí é a soma de ações. Na minha segunda frase, tentei chegar na hora, mas me atrasei. Nessa primeira oração, meu verbo é o tentei chegar. É uma locução verbal aí, tentei chegar. Eu não tenho nenhuma conjunção, por isso que a minha oração é coordenada assindética, porque eu não tenho conjunção. Tentei chegar na hora, mas me atrasei. Agora eu já tenho a conjunção mais. O meu verbo é atrasei. Então, quando eu tenho a conjunção mais, a minha oração coordenada é sindética adversativa. Meu terceiro exemplo. Ou você almoça ou olha o WhatsApp. Nessa primeira oração, eu tenho a presença da conjunção ou. Também tenho a presença da conjunção ou no outro período, ou olha o WhatsApp. Então, nos dois períodos, tá? Nos dois períodos simples, eu tenho a presença da conjunção ou. Por isso que as duas orações são classificadas em oração coordenada sindética alternativa, por causa da conjunção ou. A alternativa é uma coisa ou outra, ou você almoça ou olha o WhatsApp. Meu próximo exemplo, estudei muito. Meu verbo é o estudar. Nessa aí eu não tenho nenhuma conjunção, por isso que é a oração coordenada assindética. Estudei muito, portanto, mereço a aprovação. Meu verbo é o mereço. Eu já tenho aí a presença da conjunção portanto. Estudei muito, portanto, mereço a aprovação. Quando eu tenho a presença da conjunção, portanto, a minha oração coordenada sindética conclusiva, que dá a ideia de conclusão. E, finalmente, o último exemplo, coloque um casaco, pois está frio. Coloque um casaco é a minha primeira oração, verbo colocar. Não tenho presença de conjunção, por isso que a oração está classificada como coordenada assindética. Já a outra, pois está frio, eu tenho a presença da conjunção pois. Verbo estar, pois está frio, verbo estar. Com a conjunção pois, a oração coordenada sindética explicativa, porque está explicando por que eu devo colocar um casaco. Então, basta que vocês separem, dividam as orações, né? Verifiquem aquela que tem a conjunção. Aquela que tem conjunção vai ser coordenada sindética. A que não tem conjunção vai ser coordenada assindética. E as coordenadas sindéticas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Basta a gente olhar a conjunção e a relação estabelecida por essa conjunção na oração.